programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom ter a sua companhia, que bom viver esse momento especial diante da palavra de Deus com você, na sua presença, mas especialmente na presença de Deus, porque é Deus que nos fala a partir da sua palavra, é Ele que direciona os nossos passos, ilumina o nosso caminho. Vamos suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de São João. Estamos no capítulo 13. Então pega a sua Bíblia, o seu caderno de estudos, anota aí o texto que nós vamos meditar hoje. É João capítulo 13, versículos de 21 a 30. João capítulo 13, versículos de 21 a 30. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Depois de dizer isso, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estava falando. Bem ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que Jesus mais amava. Simão Pedro acenou para que perguntasse de quem ele estava falando. O discípulo então recostou-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado passado no molho. Então Jesus molhou um bocado e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do bocado, Satanás entrou em Judas. Jesus então lhe disse: o que tens que fazer, faze logo. Mas nenhum dos presentes entendeu por que ele falou isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus estava dizendo: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Então, depois de receber o bocado, Judas saiu imediatamente. Era noite. O Evangelho de São João, ele é cheio de detalhes, de meandros, que nós precisamos estar bem atentos. Então, aqui o versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se no espírito e testemunhou: em verdade eu vos digo, um de vós me trairá. Então Jesus começa a revelar aqui aquilo que irá acontecer. E vai ser um dos seus, dos mais próximos, que irá traí-lo. Veja só, multidões seguiam Jesus, ele escolheu 72 e enviou, mas ele escolheu 12 para estar mais próximo dele, para conviver com ele, para ouvi-lo, ver os sinais que ele fazia, aprender dele. E ele está dizendo: um de vós, ali ele estava com os 12, um de vós me trairá. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem ele estava falando. Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, mais amava, estava reclinado no seio de Jesus. Por quê? Aqui a gente precisa entender. A ceia judaica, a forma deles comerem, eles não sentavam igual a gente senta na mesa, com um prato. Era uma mesa bem baixa e eles comiam reclinados, como que em almofadas. Então, João está reclinado perto do peito de Jesus. Então, Simão Pedro, que era o líder ali, né? Que depois vai ser confirmado como Papa, acenou para que perguntasse de quem ele estava falando. Porque aqui há uma realidade interessante. Eles estavam confusos. Quem será? Olha, essa desconfiança de nós mesmos, vai dizer aqueles que trabalham uma dimensão ascética e mística, ela é importante. A gente não pode se sentir tão seguro, tão pronto, tão. A gente precisa desconfiar de nós mesmos e confiar somente em Deus, somente na graça de Deus. Quando a gente em si mesma
quando a gente está em si mesmado, vaidoso, orgulhoso, você pode perceber, você vai ter uma grande queda seguida dessa vaidade, desse orgulho, de achar que já é uma pessoa pronta, resolvida e tal, eu não tenho mais nenhum problema, nunca mais cairei, eu sou o santo. Essa desconfiança ela é positiva. Quem será? Qualquer um de nós pode trair, qualquer um de nós pode negar. Eles tinham essa realidade. Então, João, reclinando-se no peito, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou o pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Veja só. Diante de todos, Jesus faz um gesto. Ele dá um pedaço de pão. Gente, aí nós estamos vendo, né, a primeira comunhão sacrílega da história. O que é comunhão sacrílega? Uma comunhão em pecado mortal. Né? Que se eu estou em pecado mortal, eu não posso comungar o corpo e o sangue de Jesus. Mas Judas ali, né, é ordenado sacerdote, ele comunga em pecado mortal, com intenção de entregar Jesus, de trair Jesus. Então nós precisamos aqui perceber essa realidade e entender que nós temos que viver em estado de graça. E não tem desculpa. Né? Se eu estou em pecado mortal, eu não posso comungar. São Paulo vai alertar. A gente está comungando a própria condenação. Então é importantíssimo isso. Depois, versículo 27. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Porque até então, ninguém percebia essa malícia, essa maldade. O Evangelho vai dizer que Judas roubava a bolsa. Ninguém percebia que Judas estava sendo movido pela tentação, influenciado por Satanás, nos seus pensamentos, nos seus desejos, na sua atitude. Apesar de estar com Jesus, ele estava fechado àquele Messias verdadeiro do Pai. Ele estava apegado a uma ideia. E aí Jesus disse, então, para Judas: o que tens que fazer, faz-o depressa. O que tens que fazer, faz-o depressa. Então, ele está falando aqui, vai ser assim, você não mudou, eu dei chance. Gente, até no último momento, vamos lembrar, Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro teve uma oportunidade gigantesca para, da primeira negação até a terceira, ele se arrepender e não fazer de novo. Mas passou um tempo, ele nega a segunda, passou outro tempo, ele nega a terceira. Quando o galo canta, que ele vai lembrar do que Jesus tinha dito. Só que Judas foi uma única vez, foi lá e entregou, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, como era o preço de um escravo. Não é? Então o que você tem que fazer, vai. Nenhum dos presentes entendeu por que ele dissera isso. Como, imagina, parece que eles estão assim, com a mente tão fechada, num estado emocional tão complicado, que Jesus fala: olha, aquele que eu der o pedaço de pão, eu molhar esse pedaço de pão e der, é ele que vai me trair. Mas eles não, o que será que é isso que Jesus disse? Como Judas guardava a bolsa, alguns pensaram que Jesus estava dizendo: compra o que nós precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Então, depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu logo saiu. Aqui tem um detalhe, era noite. Era noite, então ele sai para as trevas, porque ele está sendo influenciado pelo príncipe das trevas, ele está sendo influenciado por Satanás. Porque Satanás, na sua incapacidade de entendimento também, ele achava que matando Jesus, ele resolveria o problema. Mas, na verdade, ele resolveu o nosso problema tentando Judas e fazendo com que Judas entregasse o Senhor. Porque aí Jesus dá a sua vida por nós. Jesus paga o preço do nosso resgate. Aquilo que Satanás tinha feito lá atrás com Eva, com Adão, aquilo que a humanidade tinha sido marcada, a partir daquele momento, o nosso resgate é pago pelo preço de sangue. Não é de ouro, não é de prata, não é de dólar, não é de euro, não é de diamante, não é de Bitcoin. Não. O preço do nosso resgate é o sangue do Filho de Deus. Então era noite. Aqui está mostrando que as trevas, que o príncipe das trevas quer nos influenciar a fazer coisas erradas, a não fazer aquilo que é o certo.
E nós precisamos render o nosso coração a Deus e entender que Ele pagou um preço alto por nós. Ele pagou o preço do nosso resgate, da nossa redenção. E aqui começa-se a traçar esse preço, né, que é a própria realidade da redenção pelo sangue. Um homem, Deus e Deus homem, paga o preço, morre por nós. A porta do paraíso terrestre tinha sido fechada, tinha um querubim com a espada de fogo à porta para que ninguém entrasse. Agora, a partir dessa hora derradeira, nós vamos ver que a porta do céu vai ser aberta para nós. Agora toma cuidado com as insídias de Satanás, com as insinuações de Satanás. Toma cuidado para você não entregar Jesus, não trair Jesus, porque o diabo quer fazer exatamente isso conosco. Judas teve oportunidade, nós vamos ver depois. Quantas teve aqui, já foi avisado, mas ele vai. Ele está obstinado, ele se entregou às trevas, ele se entregou ao pecado, ele se entregou às ideias que ele tinha. E aí se perdeu, depois não acolheu a misericórdia. Mas o que nós podemos colher do texto de hoje? Eu preciso ser íntimo de Jesus, como João, reclinando sempre a minha cabeça no peito do Senhor, para que as batidas do meu coração entrem em compasso com as batidas do coração do Mestre, para que a minha vontade se adeque à dele e então eu experimente o que ele mesmo preparou para os que o amam, o céu. Eu sou discípulo amado. Você é discípulo amado, você é discípula amada. E nós devemos responder amor com amor, amando a Deus, amando a vontade dele, amando a cruz, amando a redenção, amando tudo que ele fez por nós e nos entregando também por ele. Vamos rezar? Senhor, livra-nos dos assaltos do maligno, dos assaltos do demônio que quer nos fazer trair o Senhor, entregar o Senhor para esse mundo mau. Senhor, nos livre dos pensamentos errados, dos sentimentos distantes dos seus sentimentos. Livra-nos, Senhor Deus, de Satanás. Exorciza Satanás da nossa vida, exorciza os pensamentos que não são os seus pensamentos, os desejos que não são os teus desejos, que muitas vezes estão ocupando o nosso coração. Retira, Senhor Deus, de nós tudo aquilo que não te agrada. Liberta a cada um de nós, liberta a mim e aos meus irmãos, pelo poder do seu sangue, pela força do seu santo nome, pelo poder da sua cruz, da sua entrega. Eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero viver aquele que é o desejo do Senhor para a minha vida. Então ajuda-me, Senhor, com a sua graça. Não me deixe ser seduzido pelo diabo e pelas suas astúcias malignas. Ajuda-me a ser fiel, que a minha confiança esteja inteiramente no Senhor e que eu desconfie de mim mesmo, confiando-me inteiramente aos seus cuidados, porque só o Senhor é capaz de me conduzir no caminho certo. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Eu quero ser discípulo amado, eu quero ser íntimo do Senhor, reclinar a minha cabeça no seu peito e escutar as batidas do seu coração e que o meu coração entre no compasso do seu coração e que a minha vontade esteja alinhada à sua vontade. Amém. Somente a nossa vontade, alinhada à vontade de nosso Senhor, nos preservará dos ataques do maligno. Se nós estivermos vivendo a vontade de Deus, aplicando a palavra, o diabo não nos atingirá, ele não terá poder sobre nós. Mas se nós nos desviarmos, nós corremos o risco de ouvir a voz do maligno sem perceber que é ele e ceder espaços da nossa vida e da nossa vontade para ele. E assim negar, trair o Senhor. Mas não é isso
que eu escolhi e não é isso que você escolheu. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.